Oi, oi! Hoje a gente está aqui no canal Calma aí para falar sobre autossabotagem. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao canal Calma Calma aí, aí. sua dose de psicologia diária. Me conta uma coisa. Você já prometeu que ia começar uma dieta na segunda-feira e na hora simplesmente deixou passar? Falou que ia fazer atividade física e se sabotou. Ou falou que ia começar finalmente a estudar para aquele concurso e não foi. Bom, a gente pode chamar isso de autossabotagem. É sobre esse tema que a gente vai falar hoje, para vocês entenderem um pouquinho o que é e principalmente pensar em estratégias para quebrar esse ciclo. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sininho para não perder nada. Então vamos entender o que é autossabotagem? Quando a gente fala de autossabotagem, todo mundo tem alguma ideia do que seja. Basicamente é você criar algum obstáculo, criar algum tipo de dificuldade para iniciar ou para continuar um projeto. E faz sentido. Autossabotagem é quando a gente começa a criar meio que um labirinto para chegar no caminho final. É como se a gente ficasse montando coisas para falar, olha, não tá bom o suficiente ainda para começar ou para continuar, então vou dar uma parada. Então, quando a gente fala da autossabotagem, a gente está falando de mecanismos como a procrastinação, né, que a gente já conhece, que é não começar ou não se engajar num projeto. O perfeccionismo, que é uma autossabotagem que muita gente acha que é maravilhoso, né? Sim, mas que é um Meme, grande problema. meme de entrevista de emprego. Qual o seu grande defeito? Perfeccionismo. Gente, perfeccionismo não é positivo. Por quê? É aquela situação que você vai falar assim, olha, não tá na hora ainda, não tá no momento, todos os ambientes, todos os aspectos não foram organizados, então eu não vou começar. Ou você começa, né, a criar dificuldades ao longo do processo para falar, tá vendo? Não estava tão bem feito, então vou parar por aqui. Não são estratégias positivas, nem estratégias que realmente vão te ajudar a continuar ou conseguir manter um projeto, né, de alguma forma funcionando. Então, quando a gente fala disso tudo, a gente tem que começar a entender que são estratégias aprendidas. São coisas que meu cérebro foi aprendendo a fazer para evitar alguma coisa, que é um desconforto, uma frustração, uma ansiedade. Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, olha, eu estudei, eu tenho consciência que eu estudei, eu me esforcei e minha nota foi ruim. O nível de frustração, né, de autoquestionamento é grande. Poxa, então o problema está comigo? Porque fui eu que não consegui no final das contas. Então, necessariamente a autossabotagem é um esquema de comportamento aprendido para a gente se proteger, para a gente conseguir evitar alguma coisa. É importante que a gente fique atento ao fato de que a autossabotagem, ela vem de um porquê. E para você entender porquê, você tem que entender se ela realmente existe, como ela é na prática, né? Uhum. E aí pensar nessa lógica da ansiedade, né? A sabotagem enquanto uma evitação de uma ansiedade. Tem uma perspectiva de alguns autores que eles falam que autossabotagem não existe, né? E o que eles querem dizer com isso? Já que, bom, você tem comportamentos aí que você considera que são sabotadores, né? Mas é pra gente lembrar primeiro, todo comportamento tem uma função, né? A gente faz por uma razão. Se eu bebo um copo de água, beber esse copo de água tem uma função. Seja a função de saciar minha sede, seja a função de bater uma meta de água que a nutricionista pediu, ou melhorar a minha pele, o aspecto da minha pele. Então, tem um porquê da gente fazer. Pensando nisso, esses comportamentos evitativos que a gente tem, esses comportamentos de autossabotagem, eles têm também uma função aí de fazer com que a gente lide, não precise lidar, na verdade, com esse desconforto, com essa ansiedade. Então, pensando nessa lógica aí, porque quando a gente pensa da autossabotagem, ela não é só a evitação de comportamento, tá? É importante lembrar também que a gente pode se sabotar de outras formas. Então, uma pessoa que quer muito um relacionamento, por exemplo, e aí tá em uma relação e ela pode sabotar essa relação com chamadas constantes, ligações, cobrança para esse Ou parceiro. atualmente na ânsia de ter uma relação, se relacionar sem ter observado, sem ter tido algum tipo de tempo para você entender se aquilo ali Sim, funcionaria, são formas de autossabotagem, né? exatamente. Não é só uma autossabotagem, não é só não responder a mensagem da pessoa que tá ali, que é um potencial, né? Uma pessoa em potencial para se relacionar, mas é também o que a gente faz com isso.
como a gente se comporta dentro da situação, né? E aí pensar nessa lógica é importante para lembrar que esse comportamento tem uma função, porque a gente também vai lidar com muito desconforto nesse processo, né? Mas é claro que quando a gente traz essa perspectiva é para a gente lembrar a parte central de que todo comportamento tem uma função. Então, a evitação que a gente faz ou a compensação que a gente faz em alguns momentos também tem uma função aí, e entender isso vai ser importante para entender o processo da sabotagem. E para a gente entender a sabotagem, a gente está falando aqui de evitação, a gente vai entender algumas raízes, né, dessas evitações, desses medos, né? E quando a gente já falou aqui, eu acho que um dos primeiros medos que a gente falou aqui foi o medo do fracasso. É óbvio, né? Todo mundo tem medo de fracassar, ou todo mundo vai se sentir desconfortável em fracassar. Então, quando a gente fala desse medo do fracasso, é medo de entender que o erro do comportamento ou que o erro da situação cabe necessariamente a mim, sendo que não é isso. Mas, se vamos supor, voltando ao exemplo do estudo, eu estudei, fiz tudo certinho, e mesmo assim perdi na prova, a sensação que me dá é que o fracasso é unilateral, é meu. Então, para evitar isso, a gente coloca outros componentes para meio que, olha, tá vendo? Foi por causa disso, também foi por causa disso. Então, o medo de fracassar, o medo de lidar com suas limitações, é uma das primeiras formas da gente começar a criar formas de autossabotagem. Porque é muito difícil lidar com minhas limitações ou com as limitações que a vida me impôs, né, de alguma forma. Outro medo é o medo do sucesso. Parece loucura, né? A gente já ouviu esse termo várias vezes, mas a gente sempre acha que não é possível que uma pessoa tenha medo do sucesso. Mas vamos entender, gente, que o medo do sucesso não é que a pessoa tem medo de ser bem-sucedido. O medo do sucesso está vinculado às consequências que o sucesso traz. Então vamos lá. A partir do momento que eu sou concurseira, passo no concurso, minha vida vai mudar de patamar, as coisas, as responsabilidades, as atividades vão mudar de lugar na minha vida. Então a zona de conforto, que é desconfortável, ser concurseiro, vai acabar. Eu vou ter que enfrentar o novo. Mesmo que o novo pareça bonito, pareça atraente, é um novo. Então, a ideia do medo do sucesso tem muito mais a ver com a gente ter que quebrar o que a gente já conhece e mudar, e estar em outro espaço, né? Então, a gente, quando pensa no medo do sucesso, gente, não é que a gente não quer ser bem-sucedido. É que tem muitas consequências, né? Como qualquer outra ação nossa. E agora, puxando um pouco, né, a sardinha aqui para TCC, a gente vai falar de crenças centrais negativas, tá? Que a gente já falou em outros vídeos. E basicamente é o quê? São crenças, são mantras que ficam batendo na nossa cabeça, que ficam questionando nossa autoeficácia. Então, por exemplo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, né? Ou eu não mereço que isso aconteça para mim. Então, esse tipo de crença vai gerar na gente um burburinho interno de que a gente não vai conseguir, mesmo que a gente tente. Então, a gente vai tentar ajeitar todo o cenário, mas algo lá dentro ainda vai estar dizendo pra gente, não adianta, isso aí não é o suficiente. Então, a crença central negativa, ela vai ser uma âncora que vai puxando a gente para ela, vai atraindo a gente para ela, pra gente voltar a acreditar que a gente realmente não dá conta. E é importante pensar como essas crenças estão relacionadas tanto com o medo do sucesso quanto do medo do fracasso, né? Se a gente pensar aí aquele exemplo de uma pessoa que sabota relações, né? O medo de sucesso é ter uma relação, então a pessoa tem medo de ter uma relação, mas ela, por ter crenças, às vezes, de desamor, né? Que ela vai ser abandonada, que essa relação não vai dar certo, ela sabota para não testar, né? Para ela não encarar aquilo. Então, o medo do sucesso vem através das consequências, né? E pelo nosso entendimento do que a gente dá conta de fazer por conta dessas crenças. Até porque é muito bonito a gente imaginar, a gente idealizar um relacionamento. Quando a gente vive ele, que a gente tem que tirar ele do pedestal, é uma nova fase, é uma nova estratégia que tem que ser criada. Então, quando a gente fala desse medo do sucesso, a gente tirar do pedestal aquela ideia que a gente tinha, olha, depois que eu arrumar um namorado vai ficar tudo bem. Depois que eu passar no meu concurso vai ficar tudo bem. E aí você passa e descobre que não ficou tudo bem. As coisas vão se reorganizar, mas não ficou tudo perfeito. Então, essas crenças centrais negativas, elas puxam muito a gente para ficar orbitando ao redor delas, tá? E essa é a lógica da TCC, né? Entender que o pensamento, a emoção e o comportamento são o ciclo, são a tríade que a gente vai seguir. Então, vamos lá. Se eu tenho um pensamento de que não dou conta, a emoção evocada não vai ser positiva, né? Eu vou ficar triste, chateada, deprimida, frustrada.
Então, meu comportamento, ele não vai ter o maior vigor, né? A maior energia possível, porque, obviamente, meu pensamento já evocou emoções que não eram necessariamente positivas. Então, por exemplo, o exemplo do relacionamento. Eu quero muito um relacionamento, eu quero a qualquer custo um relacionamento. O meu pensamento é, eu preciso. Vai me evocar o quê? Necessidade, a ânsia. Então, eu vou ligar 40 vezes, eu vou brigar quando a pessoa não me atender, mesmo sem saber o que aconteceu ainda. Então, o comportamento necessariamente não foi positivo, não foi atrativo para que o pensamento de eu preciso se concretize. A gente vai para o lado contrário, a gente vai para um preciso de necessidade, de ânsia. E tudo isso tem a ver com autoestima. Aqui no canal a gente tem um vídeo todinho falando sobre como a ansiedade interfere na nossa autoestima. Eu vou deixar aqui nos relacionados para você dar uma conferida depois. E quando a gente pensa na autoestima, a gente pensa que a gente tem que trabalhar e fortalecer essa autoestima para lidar exatamente com esses desconfortos, com a quebrar essa ilusão que a gente tem sobre esse pote de ouro no fim do arco-íris, né? Seja qual for o objetivo que a gente tem, a gente pensa ele como bonito, como brilhante e interessante. Então, quebrar essas expectativas, quebrar essas ideias, fazem parte da gente conseguir fortalecer essa autoestima para que tá tudo bem. Não é exatamente o que eu imaginei, mas eu sabia que seria mais ou menos assim. E aí vem a parte principal, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? O que a gente faz com essa sabotagem? Bom, primeiro passo mais importante é a gente reconhecer. Né? A gente reconhecer que o comportamento que a gente está fazendo é um comportamento sabotador. Porque muitas vezes isso não é tão óbvio. A procrastinação, por exemplo, é um comportamento de autossabotagem que a gente está um pouco mais familiarizado, que a gente pensa um pouco mais. Mas tem outros que a gente não percebe que a gente está fazendo isso dessa forma. Quando a gente vai pensar numa hipercompensação, né? Então, é um comportamento que está além do necessário, que a gente está fazendo uma sobrecarga ali. Então, perceber que o comportamento que eu estou fazendo, que as condições que eu coloco para fazer o que eu preciso fazer são maiores, é importante, é o primeiro passo para a gente seguir com isso. Porque o segundo vai ser justamente avaliar esses pensamentos, né? No caso, reavaliar esses pensamentos. Isso porque, como o Sati falou aí nessa construção dos nossos pensamentos e quantas crenças negativas interferem, muitas vezes a gente tem pensamentos disfuncionais e que não são verdadeiros. Então a gente vai colocando condições aí, a gente vai tendo percepções que vão confirmando esses pensamentos e esses comportamentos sabotadores. Por exemplo, se eu entendo que não adianta eu estudar porque eu não vou passar no concurso, eu não sou boa o suficiente para passar, vai ser muito mais fácil para eu fazer um comportamento de não estudar, né? Para eu substituir isso. Então, perceber esses pensamentos e reavaliar vai ser importante para a gente entender o que de fato faz e não faz sentido ali. E aí a gente vai para o próximo passo de colocar metas específicas, palpáveis, né? Possíveis e progressivas. Né? Se eu não estou estudando nada, não faz sentido eu colocar uma meta de estudar 5 horas por dia. É isso que vai, inclusive, gerar frustração, desconforto e fazer com que a gente não queira continuar. Se eu não estou fazendo atividade física, eu não posso me cobrar para ir 5 vezes na semana, passar 1 hora lá. E, por exemplo, falando em metas possíveis, é você ter uma meta avaliável. Por exemplo, se eu penso assim, olha, eu, no auge do meu 1,50 m, quero virar uma geladeira frost-free. É uma meta que, além de eu não ter como avaliar, porque a menos que eu tenha que pular, né, daqui para a geladeira frost-free, não tem como eu ver isso, vai me frustrar ao longo do tempo, porque não é possível, não está bem delimitada, eu não consigo entender o que seria geladeira frost-free, está no figurativo. Então, vários pontos afetam, né, essa construção de metas. E a gente vai ter que pensar em comportamentos possíveis. Perder 30 quilos, passar no concurso, são objetivos, mas não são metas avaliáveis, né? Então, o que é uma meta avaliável? Para eu perder 30 quilos, eu tenho que ir para academia, fazer atividade física 4 vezes na semana, pelo menos, eu tenho que seguir 80% da dieta que a nutricionista passa. Para estudar para concurso, eu tenho que estudar pelo menos tantas horas por dia, porque aí sim a gente vai ter um processo de avaliação disso, né? E aí tem um ponto muito importante que é a gente desenvolver essa autoestima. Aqui a gente está falando autoestima
Mas tem a ver também com esse lugar de reavaliar crenças, né? Porque a autoestima está relacionada às crenças que a gente tem sobre a gente mesmo. E a gente se reforçar por isso, né? O auto-reforço. Então, perceber o que eu estou fazendo, né? Eu coloquei uma meta e eu cumpri uma parte da meta, mas não cumpri toda. Mas reforçar também essa construção, essa percepção, essa escada que a gente vai fazendo. E para isso a gente também vai ter que lembrar uma das habilidades mais importantes de saúde mental, que é tolerar desconforto. Eu sei que a gente não quer, um dos nossos processos principais é evitar dor, desconforto, ansiedade. Correr dela, né? Correr, né? Achar que é intolerável. Mas não existe nada que a gente faça que não tenha algum nível de desconforto em algum momento. Pra gente alcançar as coisas que a gente almeja, a gente vai ter que passar por desconforto. E aqui a palavra é realmente desconforto, não é sofrimento, tá? Sim. Não é tolerar níveis de sofrimento, mas vai saber que vai ser desconfortável, né? Que vai ter um período difícil, mas que eu vou ter que passar por ele para conseguir alcançar aquilo que é maior. Sim. Até porque o desconforto ele vai ser uma constante na nossa vida. Em menores graus, a gente sempre vai trabalhar para que ele esteja no nível seja possível conviver, que seja possível, né, manter nossa saúde mental apesar dele, mas entendendo que ele é parte do combo. Não tem como eu só me sentir bem o tempo todo, né? Só me sentir maravilhosa o tempo todo. E para a gente não deixar passar, que por último, não menos importante, né, é saber o momento de pedir ajuda, né, ativar nossa rede de apoio. E aqui a gente pode pensar em estratégias mais simples, como combinar com amiga de ir para academia, de estudar junto, falar com um parente que possa ajudar, um familiar que possa ajudar. E a terapia, né, a psicoterapia é um espaço importante de desenvolvimento, que você vai poder pensar nessas estratégias de maneira mais adaptada, específica, de avaliar esse progresso também, entender um pouco da raiz dessa sabotagem, né? Que crenças são essas que estão por trás. Então, a terapia vai ser um espaço muito importante também para você elaborar melhor esses comportamentos e poder enfrentá-los. É um espaço seguro, né? Porque assim, a gente sabe que no dia a dia, por mais carinho e consideração que se tenha, quando a gente fala de autossabotagem, a gente fala de alguns aconselhamentos que podem acabar gerando até reverberando uma sensação negativa. Por exemplo, eu não estou conseguindo estudar direito. Estuda. Eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Começa. A gente sabe que a pessoa pode até ter uma boa intenção com a ideia, né? Mas isso pode gerar na própria pessoa que está ouvindo poxa, é mesmo. É tão simples, é tão bobo. Se eu estou fazendo é porque eu estou muito mal. E isso pode, na verdade, gerar mais estresse, intensificar a sensação do que necessariamente ajudar, né? Isso. A terapia é um lugar seguro de qualquer maneira. Para resumir, gente, autossabotagem, para a gente deixar bem claro aqui, é um comportamento aprendido. É como se fosse um atalho. Olha, eu quero evitar o desconforto, então eu vou entrar aqui por esse atalho para conseguir correr dele. Só que esse atalho ele vai durar por pouco tempo. Porque no final, se eu não estudei para o meu concurso para não falhar, eu não vou passar de qualquer maneira. E além de tudo, vou ter a ideia de que eu perdi esse tempo, de que eu enrolei de alguma maneira. Então a gente vai pegar o atalho para fugir do desconforto e vai encontrar ele grandão sem medo lá na frente. Não tem como a gente fugir dele. Então quando a gente fala que ele não é um inimigo, é pra gente não pensar assim, ó, eu tô fugindo dele freneticamente. Não. Ele é um companheiro que pode não estar colaborando muito com nossa caminhada. Então, quando a gente está numa trilha e tem alguém meio que atrapalhando, e aí, o que você está precisando? Tá bem? O que a gente pode fazer para a caminhada ficar melhor? É esse o lugar da autossabotagem. A gente conversar. Poxa, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo manter? Não a ideia de, olha, já que ele está me atrapalhando, eu vou correr e fugir dele a qualquer custo. E tem jeitos mais saudáveis de você lidar com medo, com a insegurança. Mas todo mundo vai ter algumas autossabotagens. Me conta aqui embaixo qual é a sua. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você conseguir lidar um pouquinho melhor com essas suas autossabotagens. E não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e já deixar um like pra gente. Nos vemos na próxima.